central é a palavra de Deus. Tome comigo a palavra, porquanto quando você tem a palavra em suas mãos, você acompanha melhor, você entende melhor, você é mais bem abençoado no conhecimento da palavra, na meditação da palavra. Então, tome a Bíblia Sagrada, ali no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo de número 8, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, capítulo de número 8. Glória a Deus. Sob o tema, tu, pois, que dizes, eu quero te trazer uma palavra de Deus nesta manhã. Diz assim a palavra, Evangelho do Senhor, segundo João, capítulo de número 8, assim traz a narrativa do Evangelho. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Oh, aleluia. Curva a cabeça comigo, se você pode. Pai amado, Pai santo, Espírito de Deus que preside sobre este lugar, sobre este programa, eu te peço, ó doce Espírito, preside também sobre a minha vida agora, sobre a minha mente, o meu coração. Fala conosco. A tua palavra, Senhor, nos abre a tua palavra, a revelação da tua palavra, a aplicação da tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Meus amados, meus queridos, Jesus está em Jerusalém, é festa em Jerusalém, é momento festivo, é a festa dos tabernáculos, é a festa das cabanas ou do Sucô, como é chamado em língua original. Uma semana em que o povo de Deus, em grande festividade, se reunia em Jerusalém e habitavam em cabanas feitas de galhos de salgueiros,
habitavam em Jerusalém, fazendo habitações improvisadas, utilizando ali madeira de árvores, e se organizavam ali e faziam ali aquelas cabanas que eram provisórias, ocupavam ali irados das casas, das ruas, das praças, muita gente em Jerusalém. E Jesus estava presente. Era um momento de alegria, porque a colheita da cevada, do trigo, a colheita de frutas já havia acontecido. Então era um momento especial de celebração. Era um momento especial também para recordar como Deus havia tirado o seu povo do Egito, como eles tinham sido peregrinos na terra, como eles tinham vivido em habitações improvisadas e provisórias, até que o Senhor lhes deu descanso na terra que havia prometido a Abraão, a Isaque, a Jacó, que daria aquela terra à sua descendência. Jesus está também em Jerusalém, e estando Jesus em Jerusalém, como de costume, pousava no Monte das Oliveiras, muito próximo de Jerusalém, e vindo ele do Monte das Oliveiras, passando o Vale do Cedron, ele chegava cedinho ao templo. Diz o texto, diz a palavra, que chegando cedinho ao templo, Jesus ensinava. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Jesus estava ali dando uma aula, Jesus estava ali no pátio dando uma aula àquelas pessoas. Talvez aquele pátio fosse o pátio dos gentios, talvez o pátio das mulheres. O fato é que Jesus estava em um lugar aonde era acessível, aonde era possível estar com Jesus, aonde era possível se aproximar de Jesus e com liberdade, já nas primeiras horas da manhã, ouvir o seu ensino, ouvir a sua palavra, fazer perguntas ao mestre dos mestres. Como devia ser maravilhoso aquele momento, como devia ser especial, não só para os discípulos, mas também para as pessoas do país que estavam ali e podiam ir a ele, as multidões iam a ele, as pessoas iam a ele, as pessoas podiam ouvir o seu ensino, as pessoas podiam aprender do Mestre Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, a palavra viva de Deus estava ali falando com cada coração, e o coração da multidão ardia. O pão da vida estava alimentando, a água da vida estava fluindo, e a sede de vidas era dessedentada, a sede da alma. Havia refrigério, havia alegria, porque aonde Jesus está a alegria, aonde Jesus está contentamento, aonde Jesus está a paz. Mas, queridos, amados, quando Jesus estava ali naquele ensino, quando Jesus estava ali no exercício do seu ministério, diz a palavra no versículo 3 que os escribas eram equivalentes nos dias de hoje a advogados, a juristas. Eram aqueles que copiavam, faziam cópias da lei, cópias do Pentateuco, cópias do livro sagrado, que tinham de memória textos e mais textos das sagradas escrituras do Antigo Testamento. Os escribas, que também eram intérpretes da lei mosaica, e os fariseus, que representava o partido religioso mais radical, o partido religioso mais conservador, o partido religioso que procurava, no seu zelo por guardar a lei, não só guardar os 613 ensinos e mandamentos e ordenanças
da lei, mas mais ainda, eles conseguiram mais 2.100 ordenanças, somente a partir do decálogo, somente a partir dos 10 mandamentos, eles conseguiram gerar 2.100 outras ordenanças, que eles chamavam de tradição. Era como se fosse uma cerca de proteção da própria lei, entendendo eles que a lei só não era suficiente, que as ordenanças da lei somente não era suficiente, com o cuidado de que não se tropeçasse, de que o povo não viesse a transgredir nenhum daqueles itens da lei. Os fariseus então criavam novas ordenanças para que aquelas 613 não deixasse de ser cumprida, cercando então aquelas 613 com mais 2.100 outras ordenanças, e eles se orgulhavam de guardarem, de com muito zelo e cuidado cumprirem tudo quanto ali a tradição dos pais e a lei dizia. Era isso que eles na sua religiosidade arrotavam, era isso que eles na sua religiosidade proclamavam, propalavam acerca do farisaísmo, acerca deles mesmos. E esses escribas, juntamente com os fariseus, que eram inimigos de morte, inimigos que queriam a morte de Jesus, inimigos que queriam parar Jesus, inimigos que queriam impedir o ministério de Jesus, eles que não se sentiam à vontade em ver Jesus fazendo o que fazia, em ver Jesus curar, em ver Jesus libertar. Isso incomodava eles, porque Jesus, sendo quem Jesus era, quando estavam na presença de Jesus, a santidade que eles propalavam, o quão bom eles eram, isso ficava diante da presença de Jesus, isso não se evidenciava, mas ao contrário, a realidade da sua situação era evidente, a sua condição, na verdade, real, aparecia, e Jesus era um incômodo para eles, e eles queriam realmente se livrar de Jesus, e viviam fazendo estratagemas, viviam criando estratagemas para ter de que acusar Jesus. E nessa manhã eles vinham com um estratagema desses. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada. Veja o que diz a palavra: em adultério. Uma mulher ser apanhada em adultério era algo grave. Alguém ser apanhado no ato adulterando era algo gravíssimo, porque a lei ela era muito rigorosa quanto a isso. A lei ela determinava uma pena dura para uma situação como essa. E eles agora queriam apresentar a Jesus um dilema: como Jesus trataria aquela situação. Ele manifestaria a graça, ele falaria do amor do Pai, ou ele cumpriria, ou ele faria aquilo que os fariseus entendiam ser o correto conforme a lei, mostrando que Jesus não era diferente dos próprios fariseus, não era diferente dos próprios escribas, nem dos legalistas daquela época. Quem sabe Jesus seria conivente com o pecado, e aí eles teriam aqui do que o acusar como pecador, como blasfemo. Eles poderiam levar Jesus a um tribunal religioso e condená-lo. Diz a palavra: e pondo a mulher, e pondo-a no meio, Jesus estava ali. Naquela manhã, Jesus estava ali no meio daquela multidão, assentado para ensiná-los. E eles chegam com esta questão, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher. Eles apontam a mulher, foi apanhada no próprio ato, adulterando. Que situação que não estava aquela mulher, que constrangimento que não devia estar aquela mulher. Se ela foi surpreendida no ato adulterando, eu não sei se
nem se deu tempo daquela mulher vestir-se. Eu não sei como estava ela, talvez toda assanhada, não percebo que ela foi surpreendida e foi pega, e sendo levada. Não era de surpreender que em meio a uma festa religiosa, em meio a um festival religioso, muitas vezes festas são feitas e o propósito pelo qual as festas são criadas e são feitas vai se perdendo com o tempo. Para aquela geração, para aqueles dias, o motivo pelo qual eles se reuniam em Jerusalém por 7 dias para celebrar, o sentido espiritual da festa já havia se perdido. O habitar em Jerusalém, habitar em cabanas, mas principalmente habitar com a presença de Deus, estar na presença de Deus, entender que a presença de Deus é maior do que qualquer outra coisa que eles viessem a ter ou a possuir. Quando o povo de Deus peregrinou pelo deserto, eles podiam não ter casas, eles podiam não ter campos, eles podiam não ter bens nem propriedades, mas eles tinham a presença do Senhor, e a presença do Deus que habitava com eles era superior a qualquer outra propriedade ou bens que eles viessem a ter. Mas o sentido daquela festa há muito se havia perdido. Então não era de admirar que alguém se embriagasse, não era de admirar que alguém viesse inclusive a fornicar, a praticar atos delituosos e pecaminosos. Portanto, aquela mulher podia ter sido pega ali naquela manhã mesmo, e estava ali em terrível vergonha, possivelmente lágrimas escorrendo dos seus olhos, possível que de remorso, de arrependimento, também de vergonha e de medo, porque ela sabia o rigor com que seria tratada, sem misericórdia por nenhum daqueles religiosos, sem misericórdia por nenhum daqueles legalistas, por nenhum daqueles juristas. E aquela mulher é colocada agora diante de Jesus. A situação e o caso dela é apresentado por eles a Jesus, e eles, como acusadores, eles, como aqueles que fazem o papel de um promotor público, apontam e dizem: ela foi apanhada no próprio ato adulterando. Queridos, amados, aquela mulher não tinha um advogado de defesa, e nem aquela mulher procurou defender-se. A gente vai vendo na narrativa do texto que ela não diz: não, eu não fiz isso. Quando eles apontam ela, quando eles a colocam no meio, ela não resiste, ela não declara a sua inocência, ela não declara que eles estavam acusando-a indevidamente, não. Eles acusavam ela na certeza de que ela havia praticado, e ela se colocava também como alguém que havia de fato cometido o pecado, porque no seu silêncio, na sua incapacidade de se defender-se a si mesma, de salvar-se a si mesma diante daquela situação, ela mostrava que de fato ela era uma mulher que havia cometido aquele ato delituoso. E eles estavam agora diante de Jesus, querendo saber: Senhor, esta é a questão. E na lei, eles ainda lembram a lei, versículo 5: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, e aqui eles chegam onde eles querem, tu, pois, o verdadeiro alvo não é a mulher, Jesus. Tu, pois, que dizes? O que Jesus quer dizer é o objetivo deles. O que Jesus vai falar é o que eles querem saber, para então eles seguirem com o seu estratagema de acusar o próprio Jesus. Aquela mulher está diante de Jesus, os fariseus estão diante de Jesus, a questão está diante de Jesus, a lei é o próprio Jesus, e eles querem saber o que Jesus tem para dizer. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Queridos, isso diziam eles, diz o versículo 6, tentando. Era um estratagema. Eles não queriam resolver o problema do pecado em Jerusalém. Eles não queriam limpar a pecaminosidade do povo de Jerusalém, não. Antes, eles se separavam das pessoas. Em nome da santidade,
eles se separavam das pessoas, eles eram os santos e os separados, eles se afastavam das pessoas em nome de serem santos e em nome de se aproximar de Deus. Eles procuravam se afastar, eles não comiam com os demais, eles sequer faziam negócios com os demais que não fossem do seu meio, do seu convívio, daqueles que acreditassem naquilo que eles acreditavam, daqueles que não viviam no estilo e da forma de vida como eles viviam. Mas o interesse deles não era a santificação do povo, nem a santidade do povo. O interesse deles era, e isto diziam, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas diz a palavra que diante dessa questão, Jesus, ele inclinando-se, Jesus estava sentado e agora se inclina. Jesus, ele tira a atenção do lugar, tira a atenção que estava sobre a mulher, tira a atenção que estava sobre aquela mulher que devia estar em uma situação deplorável. Jesus chama a atenção para si mesmo. Ele se inclina e se inclinando ele escreve com o dedo na terra. Eu não sei o que Jesus escreveu, não sabemos o que Jesus escreveu, mas eu entendo uma coisa, que aquilo que Jesus escreve é bom, que aquilo, o Senhor diz na sua palavra, eu é que sei que pensamento que tenho acerca de vós, para vos dar o fim que desejais. É pensamento de bem e não de mal. Talvez Jesus, como professor, ele escrevesse aquilo e trouxesse à memória de todos aquilo que está na lei. Levítico, no capítulo 20, lá no versículo 10, declara: o homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero quanto a adúltera. Talvez ao escrever na terra, Jesus lembrasse aqueles fariseus que a lei realmente era importante, que a lei realmente era necessária. Embora a lei fosse incapaz de libertar o homem do pecado, embora a lei fosse impotente para resolver o problema do pecado, antes a lei ressaltava o poder, antes a lei reforçava a força e a voracidade do pecado, antes a lei evidenciava que verdadeiramente o salário do pecado é a morte. Quem sabe Jesus, escrevendo acerca da lei, ele trouxesse a lembrança dos fariseus todas essas coisas. Quem sabe ele escrevesse aquilo que Ezequiel registra no capítulo 18, na altura do versículo 23, quando o próprio Deus, diante da situação do pecador, diante da situação daquele que peca, que se enreda nas garras do pecado, como Deus se sente em relação a essa situação, está escrito: tenho eu algum prazer na morte do ímpio, diz o Senhor Deus? Não, desejo antes que se converta dos seus caminhos e ele viva. Quem sabe Jesus lembrasse aos fariseus que Deus não tem prazer na morte do pecador. No versículo 32, diz o profeta Ezequiel: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, convertei-vos, pois, e vivei. É verdade, a lei previa a morte, mas não era o prazer de Deus a morte. Uma outra coisa que acontecia ali com aquela situação é que Jesus estava no templo, e sabe, templo não é tribunal. Fariseu e escriba da lei não é juiz de sentença, muito menos eram promotores de acusação, ou mesmo Jesus não era constituído ali juiz daquela causa, e eles estavam fazendo daquele ambiente um ambiente de acusação e de condenação. Os fariseus esqueciam uma coisa, que quem ia a Jesus, quem ia até a presença de Jesus, não ia para ser acusado. Quem ia até a presença de Jesus, não ia para ser condenado, não. Quem ia à presença de Jesus, ia para ser liberto. Quem ia à presença de Jesus, não ia para receber morte, mas ia para receber vida, e vida em abundância. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quem ia à presença de Jesus, não ia para receber
uma carga ainda maior do que a carga que já levava. Antes, o convite de Jesus dizia: vinde a mim todos, os cansados, os sobrecarregados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso. Há descanso em Jesus, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo não é de morte. Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Os fariseus, querendo levar alguém para ser condenado a Jesus, eles erraram o endereço, porque Jesus não era aquele que iria condenar, mas Jesus é aquele que veio para salvar. A palavra de Deus afirma em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, toda aquela que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que o pecador, réu de morte, pereça, mas diz: mas tenha a vida eterna. Lá no versículo 17 afirma o escritor sagrado: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Os fariseus erraram aí o seu estratagema, levando alguém para ser condenado. Eles estavam levando a Jesus, alguém que Jesus queria libertar. Olha, Jesus também quer te libertar. Você também está na presença de Jesus, mas o Jesus que estava ali e o Jesus que está aqui, ele não veio para te levar para a condenação, não, ao contrário, ele veio para te tirar das garras da condenação. Ele veio para te tirar das garras do pecado e da morte, porque o prazer de Deus não é que você morra em delitos e pecados. O prazer de Deus é que você viva, é que você tenha vida e a tenha em abundância. Verdade é que a mulher era pecadora, mas olha o que diz a narrativa. No versículo 7, enquanto Jesus escrevia na terra, enquanto Jesus escrevia algo que é importante, embora não esteja registrado, mas eu imagino que o que Jesus escrevia estava no coração dele, e tudo quanto está no coração de Jesus está revelado na sua palavra. Penso eu, ele escrevia acerca do coração de Deus e da palavra de Deus. No versículo 7 diz: e como insistissem, porque até então Jesus não tinha dito nada, até então Jesus não tinha falado nada, não tinha opinado sobre o caso, e como insistissem, perguntando-lhe, diz a palavra, endireitou-se. Aí Jesus não estava mais inclinado, eles insistiam, eles queriam ouvir agora. O que Jesus escrevia não era suficiente para eles, então eles queriam ouvir da boca de Jesus, sabe? Aí Jesus endireitou-se e vai falar com eles agora. É curioso, eu penso que haviam muitos fariseus ali, mas inclusive eles apresentavam uma acusação, mas quantos deles realmente tinham testemunhado que aquela mulher era uma pecadora? Quantos deles tinham visto realmente o ato daquela mulher? Mas todos se portavam como aqueles que podiam apontar e acusar aquela mulher do seu feito, fosse porque testemunhou, fosse porque alguém contou. O fato é que todos apontavam o dedo para a direção daquela mulher, e todos também queriam fazer o mesmo com Jesus, e por isso insistiam. Aí Jesus se endireita, Jesus não escreve mais, mas ele diz para eles: aquele que dentre vós está sem pecado. E aqui Jesus coloca uma questão importante: aquele que dentre vós está sem pecado. Talvez Jesus já estivesse escrito acerca disso na terra, mas eles talvez não prestaram atenção. No Salmo 14 é dito que todos são pecadores. No verso 2 diz assim: o Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. O verso 3 diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há sequer um. Eles talvez não perceberam aquilo que Jesus estava escrevendo. No Salmo 53, o salmista assim se expressa no verso 2:
Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se algum que tem entendimento, que busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. O salmista aqui renova a afirmativa de que todos são pecadores. Em Romanos 3, no versículo de número 10, assim escreve o apóstolo Paulo, como está escrito: não há justo, nem sequer um. No versículo 19, diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. No versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, para ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Todos pecaram. Versículo 28 afirma ainda o apóstolo Paulo: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Aleluia. Por isso, Jesus agora, olhando para os fariseus e escribas, os acusadores daquela mulher realmente pecadora, ele diz: aquele dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Sabe, se Jesus tivesse dito aquele que não é adúltero, se Jesus tivesse dito aquele que nunca praticou o adultério, aquele que nunca fornicou, podia ser que alguém se habilitasse a atirar uma pedra contra aquela mulher. Mas quando ele disse: aquele dentre vós que é sem pecado, aquele dentre vós que no seu legalismo, na sua religiosidade, resolveu o problema do pecado e se tornou justo diante de Deus, aquele que tem mérito diante de Deus para salvar-se a si mesmo, seja o primeiro que atire a pedra contra a mulher. Mas ao ouvirem essa palavra, ao ouvirem a verdade, quando a luz de Jesus é colocada sobre eles, até então eles colocavam o foco na mulher, mas quando o foco se volta para eles, quando o mais nobre entre eles, o mais honrado entre eles, o mais vivido entre eles, recebe a luz que vem de Jesus, aquele que é a luz do mundo está brilhando bem diante dele. Ele olha para si mesmo e a sua consciência pesa. Ele sabe, é pecador. Ele sabe o que vai lá no coração, e no seu coração havia maldade, e no seu coração havia ódio, e no seu coração havia inveja, e no seu coração havia uma má intenção, inclusive de levar o próprio Jesus à morte, e no seu coração havia um estratagema de tentar enredar Jesus em qualquer situação que fosse real ou irreal, mas que levasse ele à morte. Ele examina o próprio coração, e no seu coração está a maldade. Ele examina o próprio coração, e no coração está a natureza caída no pecado, a carne dominada pelo pecado que o arrastava irresistivelmente para as sendas da morte, para as sendas do inferno, e o separava de Deus. Ele examina o próprio coração, e o coração pesa mais do que a pedra. E agora aquela pedra que ele já se preparava para lançar contra a mulher e contra Jesus, a pedra pesou tanto que ele vai largando a pedra cai. Eu penso que se escutava ali na laje daquele pátio o som da primeira pedra que caía, a primeira pedra de acusação caía, o primeiro pecador ia reconhecendo: eu sou pecador, e sabe o que ele faz? O pecador está diante de Jesus, o pecador está diante daquele que é a salvação de Deus, o pecador está diante daquele que pode perdoar pecados, o pecador
Salvador está diante daquele que pode redimir, que pode transformar, que pode nascer de novo, que pode salvar, que pode tirar o coração de pedra e colocar um novo coração. Mas aquele fariseu, ele vai se retirando de Jesus, ele vai se afastando de Jesus, e os demais, todos os demais, até o mais jovem entre eles e entre os escribas, vão se retirando em silêncio. Eles não têm mais o que dizer, eles não têm mais o que falar, porque pesava sobre eles o fato: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pesava sobre eles a mesma sentença: o salário do pecado é a morte, a alma que pecar morrerá. Oh glória! E enquanto eles se retiravam, e tornando a inclinar-se, escrevia Jesus na terra. Oh aleluia! Tornando a inclinar-se, o Senhor, o Verbo, ele escrevia. Aleluia! Eu não sei o que ele escrevia agora, mas lá em Romanos, no capítulo 8, diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu penso, aleluia, que Jesus escrevia: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu penso que ele escrevia: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu penso que ele escrevia porque temos junto ao Pai um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Eu penso que ele escrevia: eu vim buscar e eu vim salvar o pecador que estava perdido. Oh, aleluia! E ele escrevia sobre a terra. E eu penso que a mulher, enquanto ele escrevia, ela ia lendo o que ele estava escrevendo, ela ia observando o que ele estava escrevendo, ela ia entendendo o que ele estava escrevendo. Quando ouviram isso, saíram uma a começar pelos mais velhos, e endireitando-se então, estando Jesus só com a mulher, e não vendo ninguém mais do que a mulher, aí Jesus agora vai falar com ela. E disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Aonde está aquele que te acusa? Ei, Tarabarrás, aonde está o acusador que te faz lembrar os teus pecados do passado? Oh, aleluia! Aonde está aquele que te faz lembrar os erros antigos da tua vida, querendo produzir tristeza no teu coração e na tua alma? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu. Oh glória! Nem eu, Adai, eu mexe, nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Você está ouvindo a palavra. Oh glória! Você está ouvindo a palavra, e essa palavra não é para te condenar. Esta palavra é para te salvar. Jesus pode te salvar.
Eu não posso me salvar, você não pode salvar-se a si mesmo. Mas vem nessa manhã e confia no Senhor Jesus. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, porque Ele pode te redimir, Ele pode te salvar. Se com a tua boca nessa manhã confessares que Jesus Cristo é o teu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Escreve no chat. É o instante final do Louvor e Palavra. Falta essa decisão ser tomada por você. Escreve agora. Venha a Cristo, confia no Senhor. Uns confiam em religião e em justiça própria, mas eu te convido a confiar em Jesus e a entregar a tua vida a Jesus, a fazer com o Senhor Jesus uma aliança, a confessar o teu pecado ao Senhor Jesus, a reconhecer que você é um pecador diante de Jesus, mas um pecador que quer salvação, um pecador que quer ser redimido, um pecador que quer ser liberto das garras do pecado e da morte. Jesus pode fazer essa obra na tua vida. Vem, oh glória, Ele pagou preço pela tua vida. Faz essa entrega. Nessa manhã escreve: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu confio a minha vida nas mãos de Jesus. Ele vai te salvar. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão unicamente pelo nome de Jesus. Faça essa aliança, faça essa entrega. O livro da vida vai ser aberto agora e o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Venha a Jesus. Oh, glória a Deus. Eu quero orar por você, Pai querido e santo. Eu te louvo por essa manhã na tua presença, pelo privilégio de aqui estar com os teus filhos, Pai. Ah, Senhor, falando da tua palavra, falando da tua salvação, Senhor. Deus Santo, Deus Senhor, Espírito de Deus, que convence do pecado, que convence da justiça, que convence do juízo. Nesta manhã atua, Espírito Santo, atua na alma, atua no coração. Oh, aleluia, oh, glória. Oh, Pai amado, Santo de Israel, e produz, Senhor, o milagre da salvação no ouvinte da tua palavra. Produz o milagre da libertação do vício na vida desta pessoa que está ouvindo a tua palavra. Alcança nesta hora, Senhor, esta pessoa que necessita de salvação, que necessita de redenção. Ah, Pai amado, Espírito de Deus, em nome de Jesus, opera, Senhor, o milagre agora, salvando. Opera o milagre agora, libertando, Senhor, das garras da morte, das garras do pecado, Senhor, fazendo nascer de novo, nascer do alto. Transplanta o coração empedrecido, transplanta o coração rebelde, obediente, pecador, e dá um novo coração, Senhor. Dá um coração sensível, dá um coração regenerado, dá um coração onde não habita a violência, onde não habita a corrupção, onde não habita a mentira. Dá um coração, oh aleluia, onde está a tua presença, onde habita a tua paz, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. A nossa gratidão a você que esteve conosco até esta hora, você que acompanhou, você que compartilhou. Que Deus te abençoe, querido. Oh, glória a Deus. Minha gratidão à equipe, ao Ítalo, ao Henrique, que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O grande amor